gente! Mais um 1818. Dia 31 de agosto, hein? Boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é de dia. Nós temos gente aí do mundo inteiro, né? Exatamente. Nosso querido Marcos, amigo, querido poeta, que sempre falava assim com a gente. E a gente adaptou, né? Porque como tem pessoas do mundo inteiro que vão assistir hoje ou vão assistir depois, porque essa live fica gravada, então a gente adaptou também para a nossa história. Boa noite para todo mundo que está chegando. Michele, a Giovana, a Keila, a Claudinha, o Rodrigo, Ju Rodrigues. E gente, um monte de gente. A Juliene. Janaína. Então, muito bom ter vocês aqui. O Du sempre sai, me deixa aqui sozinha, né? Mas vamos lá então. Vamos chamar a Giovana, que a Giovana vai conversar com a gente hoje também. Hoje é feriado, Berlândia. Então ela vai entrar. Hoje nós vamos falar sobre a fraternidade. A fraternidade que é um projeto maravilhoso, que a gente é voluntário. Inclusive escrevemos um livro em prol da fraternidade que chama Caçadores de Bons Exemplos em Busca de uma Fraternidade Sem Fronteiras, que é um livro lindo, cheio de fotos e é emocionante, com depoimentos. Então, a fraternidade está dentro do nosso coração, né? A gente é apaixonado pelo projeto. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um braço da Fraternidade Sem Fronteiras, que é a Fraternidade nas Ruas, né? Então, boa noite, Giovana! Tudo bem? Oi. Tudo bem, tudo bem. A gente quer conversar um pouquinho com vocês. Os meninos estão entrando também? Como que tá? Já tá aí. A Bel tava... Peraí que tá falhando. Tá travando. Você tá de fone? Não. Tá falhando um pouquinho. Peraí. Aguenta aí. Tá bom, vou aguentar. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Jana, minha linda, como que você está? Vamos esperar o pessoal entrando. Deixa eu ver. Vamos chamar a Jana. Vem, sobe aqui para cima, como diz aqui em Minas. Melhorou? Olha, agora melhorou. Ai, que bom. Agora ficou ótimo, ficou excelente. Você falou, os meninos estão entrando, como que tá? Sim, o Rodrigo já estava a postos, está entrando com a conta do Fraternidade na Rua BH. A Bel estava ainda presa no trânsito, mas está chegando também. Tá bom, eu não estou encontrando a Fraternidade BH. Rodrigo, manda uma solicitação aqui pra gente, porque eu não tô encontrando você aqui. Solicita pra gente poder te puxar, vai ser mais fácil. A Vânia, querida! Oi, Vânia! Gente, é tão bom quando a gente faz live com o pessoal da fraternidade, que aí a gente vai lembrando das nossas vivências com cada um. Foi tão lindo. Nós fizemos 2 palestras também, que uma foi em 2000 e... Vixe, o tempo tá tão rápido, né, gente? A gente nem lembra mais. Acho que 2017, a outra 2018. Não. 2018 no Congresso de Campo Grande, né? 2018 e 2019. E aí a gente conheceu todo mundo da fraternidade. Foi muito lindo. Foi lindo mesmo. Rodrigo, você conseguiu mandar a solicitação? Porque eu não tô te encontrando aqui, não. Deixa eu ver aqui de novo. A gente está encontrando do Rio de Janeiro, mas de BH não estamos achando. Vem para cá, Mineirinho. Vem para cá, Mineirinho. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, dá um oizinho aí e faz a solicitação. Então, vamos lá, Giovana. O objetivo de hoje é mais do que falar sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente sempre fala aqui, mas é falar sobre fraternidade nas ruas. Então, como que começou a fraternidade aí em Uberlândia?
Então, Yara, eu acho que esse processo da pandemia, ele veio para mexer com as estruturas de todo mundo, né? A gente já era voluntário do grupo da Fraternidade Sem Fronteiras, no geral, trabalhando aqui como voluntários para todos os projetos, nos eventos, principalmente nos congressos, né? Mas de repente a pandemia acabou com essa possibilidade da interação física, com a possibilidade da gente estar junto e, ao mesmo tempo, aumentou a necessidade de uma comunidade muito frágil, que é a comunidade em situação de rua. Porque quem fazia o trabalho nas ruas suspendeu o trabalho. Em regra, é isso que aconteceu. As instituições religiosas pararam de auxiliar com alimentação, com banho, com acolhimento. Então, um grupo aqui em Uberlândia começou a fazer isso, mas ainda de maneira quase que amadora mesmo, e assim, pequenina, modesta. Começamos a levar marmita todo dia na rua. Esse grupo foi crescendo, o trabalho foi tomando corpo, a gente conseguiu ganhar um carrinho de banho para levar para a rua e para fornecer, além da comida, né, fornecer também o banho. E junto com isso tudo, um olhar fraterno, junto com isso tudo, o acolhimento, a conversa, o ouvir, né, a escuta ativa desses irmãos. E quando foi setembro do ano passado, então, o Wagner, numa conversa com a gente, fez o desafio. Por que não levar o Fraternidade na Rua para Uberlândia? E a gente se sentiu presenteado, né? Porque já era um trabalho que estava sendo realizado. E aí, fazer isso com a estrutura da Fraternidade Sem Fronteiras, com esse apoio e com a credibilidade que esse projeto tem, nossa, né? Nos ajudaria muito a aumentar a possibilidade de trabalho. E junto com a possibilidade de alimentação, trazer o projeto da Clínica da Alma, que é o espaço de reabilitação. Muitos irmãos na rua pedem, né? Me tira daqui, me dá uma oportunidade, eu preciso muito recomeçar, e a gente ficava angustiado demais de não ter isso, né? E agora a gente vai ter a possibilidade de fazer isso em Uberlândia também. Que lindo, sensacional. E as pessoas em situação de rua, a gente ouve muito preconceito, a gente ouve muitas coisas, né? E parece que não são os nossos irmãos. Eu falo isso, até falei com o Dante chegou aí agora, a gente fez uma live sobre arquitetura, né, Sem Fronteiras, e a gente estava falando sobre isso. Tem pessoas que passam pelas pessoas que estão em situação de rua como se fosse paisagem. Como se É verdade. fosse algo ali, jogado, alguma coisa, e não um ser humano. Aonde que foi que as pessoas perderam essa sensibilidade de que ninguém quer morar na rua, né? Se eles estão ali é por algum motivo. Ou porque ali é melhor do que a própria casa, ou porque fica mais fácil a locomoção para o trabalho, ou porque está em algum processo de dependência química. Né? Então, esse olhar de entender o outro, de empatia, a gente precisa de praticar mais, sabe? Tem uma Sem amiga dúvida. nossa, que é uma querida, ela chama Marina, e ela chama todo mundo assim, Preciosa! A Marina Preciosa, que a gente chama. E ela tem deficiência visual. E é leve, não é total. E aí, ela é baixa. E aí ela me contou uma vez que ela faz ginástica ocular. Você já ouviu falar isso? Nunca ouvi falar. Ginástica ocular? Ginástica ocular, que é sobre você olhar as coisas mais distantes, porque hoje em dia a gente está muito próximo, né? Olhando a tela do celular, olhando o computador, ou quem trabalha com trabalho manual, ou quem é burocrático ali com os papéis. Então a gente fica com aquele olhar muito próximo. E a ginástica, e o olho tem os músculos, né? E a ginástica para o olho é você olhar o mais distante possível. O que eu tô vendo de mais distante aqui, né? Tem uma janela aqui e tá fechada, tá meio fechada, eu tô vendo um prédio lá que tem uma antena caindo. Quanto que eu consigo olhar? Será que eu tô olhando sempre essa antena caindo? Ou eu tô olhando só a janela? Tô olhando só aqui o celular? E isso traz uma reflexão da ginástica ocular também para dentro, né? O que nós estamos enxergando?
só o nosso próprio umbigo, só as pessoas que estão do nosso lado, ou também nós estamos conseguindo enxergar esses nossos irmãos que estão em situação de rua, né? Então, que a gente possa fazer mais essa ginástica, tanto ocular, física, mas também essa ginástica emocional, de olhar as pessoas integralmente, né? Sem dúvida. O porquê que elas estão ali, né? E se a gente pode encaminhar para a clínica da alma. Quando o alimento é doado, né? Quando vocês estão ali doando o alimento, na verdade é muito mais, né, do que o alimento. É verdade. Vocês estão dando dignidade, vocês estão falando, eu vejo você. Né? Você disse tudo. Você disse tudo, Yara, porque essa banalização, né, que a gente vê, isso que você falou, né, da gente se acostumar com a paisagem, né, e integrar a pessoa em situação de rua à paisagem é muito triste, porque são pessoas, são seres humanos e assim, a gente acaba construindo um julgamento que nos exime da responsabilidade de fazer alguma coisa. Então a gente sempre coloca assim, é uma pessoa drogada, não quer nada com a dureza, ou é uma pessoa que se desviou, escolheu, é o que você disse, né? Escolheu estar na rua. Às vezes a gente está num trabalho que tem uma fila de pessoas para pegar um prato de comida virando a esquina. Ninguém fica numa fila dessa à toa. Se você tivesse a oportunidade de estar numa mesa, escolher o que você vai comer, quentinho, você estaria numa fila para pegar uma marmita, se houver uma marmita para você, com uma comida que você nem sabe quem preparou. Então, quando a gente tem essa oportunidade, e eu agradeço muito... Rodrigo, querido. Ei, gente, boa noite. Querido, que delícia de reencontro. Bom demais, né, gente? Quanto tempo? Quanto tempo? 2019. Foi aqui no evento no Mineirão, né? Foi isso mesmo. Tá? Que foi maravilhoso, né? Ai, aquele evento ficou na minha história, assim, como um dos momentos mais emocionantes na minha vida, particularmente. Nossa, foi lindo, foi lindo. Nossa. Quem teve no Mineirão não esquece, né, gente? Eu me emocionei demais da conta. Nossa, quase que eu não dei conta de falar. Depois que eu terminei a fala, foi muito legal, assim, que a gente foi abraçar as pessoas e eu ainda continuava vibrando, assim, meu coração ainda vibrando, energia. Foi muito legal aquele dia. Foi lindo, foi lindo. Foi sim. Yara, deixa eu te falar. A Bel tá dizendo que ela já tá aí para entrar, viu? Que ela tá aguardando. Eu não consegui localizar, não. De repente você consegue. Ah, tá. Ela está entrando com o dela mesmo, não é com a da fraternidade, né? Então. Você consegue ver? Aí, Abel. Aí, eu tava aqui mandando mensagem. Gente, eu tô aqui. E aí, vocês perguntando sobre a invisibilidade das pessoas e eu coçando. É verdade. Tá vendo? É isso mesmo. Como que às vezes a gente não enxerga tão próximo, né? A gente tá... Não, mas eu tenho às vezes eu fico pensando muito sobre isso, sabe? E eu acho que às vezes as pessoas, a gente, né, ser humano, acaba criando uma blindagem emocional. Porque se você consegue olhar aquele irmão que está ali, você vai refletir sobre muitas coisas suas. A primeira delas é por que ele e por que não sou eu que estou ali. E por que eu, como irmão daquela pessoa, permito que ele está ali. Então, eu acho que a gente faz uma blindagem, né? Faz alguma coisa, né? Para não olhar. Porque se a gente realmente enxergar esses irmãos, a garganta vai apertar, né? Primeiro, de perguntar o que aconteceu socialmente, por que não sou eu que estou ali. E como eu permito, né, como ser humano, ter que um irmão meu ficar ali nessa situação. Então, são coisas assim, que é isso mesmo, né? E a gente que está aí vendo isso, né, Rodrigo, Gi, como eles ficam felizes disso, da gente olhar para eles e saber o nome deles. E qual de nós não fica feliz, né, quando é chamado pelo nome, né? É isso. É isso mesmo. Sabe que tem uma coisa que eu fico realmente muito indignada com as pessoas em situação de rua e as pessoas passarem e nem olharem, muito menos não olhar, então não enxerga, né?
Você consegue só entender se você conhecer, né? Então, as pessoas não querem ir ali conversar para tentar conhecer, para tentar entender. E teve uma vez que a gente estava num grupo de estudos, isso daí eu era adolescente ainda. Tem muito tempo, viu, gente? Tem 22 anos isso daí. E, ó, a idade do meu cabelo. É sério, eu tenho... Não, totalmente aleatório aqui, gente. Essa é a ideia da live. A gente fazer como se a gente estivesse tomando um café, tomando uma água. Que delícia. Por que eu falo da idade do meu cabelo? É porque vocês me conheceram com cabelo liso, não foi? Foi. Sim. Foi. E olha, ele é cacheado. Olha que chique. Mas tá linda, viu? Eu achei que você tivesse cortado o cabelo. Eu falei, ela tá tão diferente, eu acho que ela cortou o cabelo. Eu cortei. E esse é o meu cabelo real. Né? E Tá lindo. eu alisava ele desde quando eu tinha 18 anos. E por quê? Por causa das convenções sociais. Cabelo bonito é cabelo liso, é pintado. Gente, eu pintava o meu cabelo. Olha, eu não tenho nem o cabelo branco. Eu pintava o meu cabelo para ele ficar preto, mas o meu cabelo já é preto. E aí eu alisava. Olha que coisas, né? E eu alisava ele para ficar bonita. Mas o meu cabelo é lindo. Bom, enfim, na pandemia... só que eu nem lembrava que o meu cabelo era cacheado mais, porque tem 22 anos, né, gente? A gente esquece das coisas. E aí, na pandemia, eu deixei meu cabelo crescer para doar. Para quando todo mundo tivesse vacinado no Brasil, eu doasse o meu cabelo. Como uma forma de gratidão pela vacina para todo o Brasil, né? E aí, com esse processo de cresceram várias coisas dentro de mim também. Cresceu a revolta, cresceu a intolerância. Eu fiquei intolerante com os intolerantes. Olha que coisa. Eu estou trabalhando isso na psicoterapia, hein, gente? Estou fazendo análise disso. Eu fui percebendo como as pessoas são indiferentes. Indiferentes. Se a outra pessoa está passando fome, ou se outra pessoa morreu, ou se outra pessoa está em situação de rua, justo eu tenho uma coisa assim, né? Logo eu, que sempre trabalhei falando nesses 11 anos que existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo, né? Eu mudo essa versão dessa minha fala. Existe muito mais gente boa do que gente indiferente no mundo, porque existe muita gente indiferente. Isso tem, e eu percebi isso. Enfim, aí na hora de cortar o cabelo, porque ele já estava com 40 centímetros para doação, eu fui cortar o cabelo e a minha amiga, que sempre corta, virou e falou assim, e era para alisar depois, era para cortar curtinho e alisar. Ela, Yara, você quer ver o seu cabelo como ele é? Deve ter uns 22 anos que eu não sei o que é o meu cabelo, não. Aí ela cortou e olha como ele é, cheio de cachinhos. Ficou lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Traz uma reflexão, traz duas reflexões aí para nós, né? Até que ponto a gente faz as coisas por convenção da sociedade, né? E o que a gente pode fazer de simples mesmo? Doar o cabelo, um simples ato de deixar o cabelo crescer e doar é uma atitude para fazer o bem. Mas isso tudo nada a ver com a fraternidade nas ruas. Era para contar que tem 22 anos que eu fiz essa reflexão e tem 22 anos que não é que eu faço. Há 22 anos atrás, quando eu tinha 18 anos também, a gente estava num grupo de estudos, né? Para quem nos conhece, nós somos espíritas. E aí a gente estava num grupo de estudo e eu era revoltada com Jesus. Eu virava e falava assim, esse cara é muito louco, porque ele fala assim, amai seus inimigos. Como? Tá louco, meu filho? Vem pra realidade aqui para ver se consegue amar o inimigo. Amar o próximo como a ti mesmo. Tá louco? Como que eu vou amar o próximo? Né? E aí, num grupo de estudos, um amigo disse assim, Yara, não é amar igual você ama seu pai, sua mãe, seu namorado, seus irmãos. É fazer aquilo que o amor faz. Quando você ama, você tolera os defeitos do outro. Quando você ama, por mais que você não queira, você pega na mão do outro e fala assim, cara, vamos junto.
quando a gente ama, será que a gente não visse um irmão de sangue, biológico, ou nosso pai ou nossa mãe, ali em situação de rua, o que a gente ia fazer? Né? Então é isso que vocês fazem. Não é amar no sentido de amar pai e mãe, amar marido, amar filhos, mas fazer aquilo que o amor faz quando você ama. Né? Então isso para mim é muito lindo o trabalho de vocês por isso. Mas vamos rodar, vamos falar da fraternidade nas ruas em Belo Horizonte. Querido, como começou aí, Rodrigo? Ei, Yara, primeiramente um prazer estar aqui com todos vocês. Você especialmente, faz tempo que eu não via, né? Desde o Mineirão. Então, assim, eu fiquei super feliz quando a Jo falou dessa possibilidade, né? Dessa grande oportunidade, na verdade. Então, muito obrigado. Bom, aqui em BH, a Fraternidade na Rua de Campo Grande, na verdade, assim, estimulou todo mundo a tentar algo mais em suas próprias cidades, né? E eu tô com a Fraternidade já tem uns 7 anos e assim eu sou envolvido até a cabeça com todos os projetos. Sou muito apaixonado por todos. O fio do cabelo, literalmente. O fio do cabelo. E não dá para falar de fraternidade sem falar na África, né? Que foi o meu pontapé inicial da fraternidade. Eu conheci pelos trabalhos na África. E de lá para cá, depois de um ano, eu já fui para lá e, enfim, a coisa foi só crescendo e a paixão e a vontade de fazer algo mais também. E aí, teve a oportunidade da gente participar como coordenador de caravana da família, que foi uma novidade, foi um desafio para mim também. E agora como coordenador do Fraternidade na Rua, né? E como que ocorreu? O ano passado, com a pandemia, a gente fez aquelas campanhas de cestas básicas, né? Que foi maravilhosa, um trabalho lindo, que envolveu assim, corações de todo mundo para doar cestas básicas para as pessoas, para famílias aqui no Brasil, né? E aqui em Belo Horizonte teve um projeto que a gente indicou, que foi a Rede Solidária, que é um projeto muito sólido, muito bacana, muito sério, e que contribui com vários projetos locais aqui em Belo Horizonte. E um deles é o Banho Solidário, né? É um trabalho muito bonito que já existe há 6 anos aqui na capital, quase 6 anos. E de acolhimento mesmo desses irmãos em situação de rua, né? Uhum. E aí, a gente conversando com o Wagner, vamos fazer em BH e tal, vamos tentar fazer, né, dentro das possibilidades, começar um trabalho lá em Belo Horizonte, aqui em BH. E aí, a gente viu que, ao invés da gente começar, a princípio, com o nosso projeto em si, a gente poderia apoiar um que já está estável, né? E que poderia fazer esse projeto crescer também, né? Porque essa união, essa parceria com o Banho Solidário foi com o único objetivo de crescer o projeto para ampliar o atendimento, né? Então, tanto que o projeto era uma vez por mês, agora são 2, depois da entrada do Fraternidade na Rua. E a expectativa de abraçar novos assistidos é bem maior do que quando era uma vez só por mês, né? Então, a gente está nessa linha, né? E o projeto é muito bacana. São 2 vezes ao mês, né? E o que é? Como que funciona? Vou falar assim, bem objetivo para as meninas falarem também. Em cada ação, os voluntários saem às ruas, numa determinada região aqui em Belo Horizonte, que é da Pedreira Padre Lopes. É uma região, assim, a Cracolândia de BH, né? E a gente lida com essas pessoas em situação de rua, que tem um problema com vícios em drogas, bebidas, enfim. É o foco principal. E aí a gente sai convidando as pessoas na rua, no sábado, para tomar um café com a gente. A gente não fala para tomar um banho, porque alguns se sentem até ofendidos, né? Pô, tô cheirando mal, o que é? Tá me tirando? E aí a gente chama todo mundo para tomar um café. Aí as pessoas vêm, já estão habituados, né? Já sabem onde que é. Aliás, agora a gente está com sede nova. Era num galpão ali na Pedreira, mas é assim, a poucos metros de distância é a nova sede. Inclusive uma sede bem maior, mais aconchegante.
para atender melhor esses irmãos nossos. E aí eles passam por uma triagem com as assistentes sociais, né? Para conhecer um pouquinho de cada um, né? Se interagir melhor, enfim. E lá a gente já vê a necessidade de cada um. Duas grandes necessidades que a gente foca primeiro, se a pessoa é de Belo Horizonte. Se ela não for, ela tem a possibilidade de, se ela demonstrar esse interesse, a gente ajuda ela a voltar para casa, né? A gente reconecta com a família, né, dessa pessoa, reconecta ela com a família, explica a situação em que ele se encontra e prepara essa família para receber essa pessoa, né? De uma maneira super importante. Porque o amor, ele quebra qualquer barreira, né? Então, se a família receber essa pessoa nesse estado, já é, assim, eu acho que é uma grande chance, assim, de recuperar, sabe? De vício e de todos os outros problemas. A gente acredita nisso. Então, a gente faz essa ponte, a gente acerta, né, a passagem dele de volta e já fica uma pessoa lá na rodoviária esperando, né, ele desembarcar. E aí a gente identifica isso tudo na triagem. E para aqueles que querem e desejam se livrar do vício das drogas, né, nós temos 11 clínicas parceiras aqui no centro. O que é muito difícil, viu, gente? Às vezes a gente julga o outro, né? A gente aponta o dedo para o outro, mas é muito difícil a pessoa sair do vício das drogas. Não é porque ela quer ou que ela não quer, é uma doença. É uma doença como se fosse um câncer. Então a gente precisa de entender, isso daí já internou não sei quantas vezes. E não quer saber de nada, né? Quer saber de nada. Isso eu falo com conhecimento de causa, porque um dos meus melhores amigos, ele já foi para todas as clínicas, eu acho que do Brasil, as melhores clínicas, ele não consegue. Então é realmente uma doença, é um câncer, a gente tem que acabar com esse preconceito. Vamos lá, só te cortei para... Não, lógico, excelente importante. Observação. É muito importante. E aí, assim, aqueles poucos, como você disse, que demonstram interesse, né? A gente encaminha para essas clínicas parceiras que fazem um preço parceiro para o projeto, né? Para o banho. E a gente segue no tratamento de 6 meses acompanhando essa pessoa, né? Dando total assistência, a gente não esquece dela. Vai lá, tem esse contato, né? Vê como é que ela está. Leva cesta básica, todo mês tem que levar material de higiene, além da mensalidade. E esse contato que é o principal, né? Não desconecta depois da ação do banho. Então, mantém essa conexão sempre até ele ter a possibilidade de sair. E quando sai, a gente ainda tenta auxiliar ele se reposicionar na sociedade com trabalho e por aí vai. Bom, então, esse acolhimento é o inicial, a triagem lá. Depois eles são convidados para tomar um big de um café preparado com o maior carinho, bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de fubá, leite, suco, fruta, enfim, um café preparado com muito carinho. Todas as ações, né, tem esse café. E aí eles tomam café, pão de queijo, às vezes sim, mas o pão não falta. Mas pão de queijo, sabe que eu não estou lembrando, mas de vez em quando tem sim. Nós somos mineiros, tem que ter pão de queijo. Tem que ter. Pão de queijo não pode faltar. Boa. Vou colocar na lista. Coloca na lista. Em BH, Berlândia. É tudo pão de queijo. Oxe! Tem que ter. Mais importante do que o pão, hein? Exatamente. E aí, o Yara, eles vão escolher uma roupa nova, tá? Depois do café. Tomam um café com tranquilidade, vão lá e escolhem uma roupa nova. Por quê? A gente dá uma roupa nova e descarta a antiga deles. E a gente já dá para eles trocarem, porque para não correr o risco deles venderem e trocar por droga, esse tipo de situação. Então a gente descarta as roupas velhas, né, usadas, e doa as novas. E são roupas de excelente estado, tá? Inclusive é uma forma de ajudar a gente, a doação de roupas em excelente estado, né? Principalmente masculinos, que a gente sempre precisa. Então qualquer coisa é só chamar a gente aí no nosso Insta e a gente dá as coordenadas aí para as doações. E depois eles vão para o banho propriamente dito, vão tomar um banho daqueles bem tomado,
com shampoo, com creme, com sabonete, com creme hidratante, com escova de dente. Eles saem de lá outra pessoa, sabe? Com um sorriso largo, satisfeito. Você vê que tem um cheirinho gostoso na hora que sai, né? E as meninas, não para por aí, as meninas, a hora que saem, tem um cantinho que a gente chama cantinho da maquiagem, e aí tem uma manicure para fazer a unha, tem a maquiadora para maquiar as meninas que desejam, né, sair de lá maquiada. Então é incrível quando você faz o antes e o depois, a foto, sabe? Você vê, gente, não acredito que essa pessoa estava na rua e agora desse jeito, com um pouco da dignidade já restaurada, né? Dignidade, você falou a palavra, dignidade. Porque quando você cuida da imagem, você tá se cuidando, você está restaurando a dignidade, né? E eu acho que é um primeiro passo, né? Um alto amor, é você se ver bem no espelho, se você ficar bem, você vai ficar bem com o próximo, e por aí vai, é corrente, né? Corrente do bem. Sim. Bom, é tanta informação que às vezes eu até me perco. Mas aí eles saem super felizes e tal, e depois tem um almoço que é servido com muito carinho, preparado com muito carinho. E pegando o gancho nisso aí, a gente acabou entrando também, apoiando um projeto super bacana da Rede Solidária, que acontece agora 2 vezes ao mês também, que é uma ação para levar marmita para 9 regionais aqui na capital. Então, são distribuídas de 15 em 15 dias agora, porque era semanalmente, agora são de 15 em 15 dias. Graças a Deus, por quê? Por que diminuiu a periodicidade? Porque as coisas estão melhorando. O pessoal não está com tanta fome mais igual estava um ano atrás, sabe? E outra questão é que tem muitos grupos servindo alimentação para as pessoas em situação de rua, né? Talvez até assim eu digo de uma maneira desorganizada, porque tem muita gente mesmo agora, sabe? Mas a gente fica feliz com isso porque... Por que passou para de 15 em 15 dias? Para evitar desperdício, por exemplo, né? Sim. Então a gente fica feliz nesse ponto, né? Significa Eu acho que o grande legado da pandemia vai ser a solidariedade, porque quem nunca fez nada, na pandemia começou a fazer alguma coisa. Eu acho que foi um processo que, se a pessoa não mudou com essa pandemia, vai ser difícil mudar essa encarnação, viu, gente? Vai ter que ficar para as próximas. Se não tem uma sementinha ali plantada, vai ficar difícil. Vai ser para as próximas aí mesmo. E aí, mas só para concluir, Rodrigo, desculpa. Aí, né? Não, tranquilo, ótimo. Essas pausas são ótimas para complementar mesmo, né? E vai só abrindo mais luz para a gente. E aí, Yara, finalizando é isso, né? Essa é a ação que a gente está aqui no Fraternidade na Rua BH, startamos dessa forma. E o planejamento daqui para o futuro, né? Daqui por diante, é só aumentar e crescer cada vez mais esse projeto. Vou deixar um recadinho, eu sei que o nosso tempo é curto. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aqui do projeto de BH, a gente tem o nosso Insta, @Fraternidade na Rua BH. Entra lá, chama a gente para tirar dúvida, seja um voluntário. Nós estamos precisando muito de apadrinhamento. Então, na nossa bio tem um link para apadrinhamento, né? Porque quanto mais ajuda, quanto mais padrinhos e madrinhas, mais pessoas a gente tem a condição de ajudar, né? Porque os recursos, com certeza, somente com os corações fraternos por aí, né? Então, a gente faz esse apelo para vocês participarem aqui do nosso projeto Fraternidade na Rua BH. Beijo para todos, muito obrigado. Calma, fica aí, rapaz. Nós estamos aqui, não sai não. Sabe que muita gente fala assim, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, nem como fazer. Então, gente, quem está assistindo hoje ou quem for assistir outro dia, tá aí. São 3 projetos, né? Em Uberlândia, em BH, no Rio, tem em São Paulo também, que o Dante está aqui, né? Existe Campo Grande. Em vários lugares. Então, existe a possibilidade de você se tornar voluntário. Eu tenho uma frase que eu gosto demais da conta, que diz assim, ó: missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Não, maravilhoso.
Ou seja, eu não quero ir lá, mas eu posso ajudar financeiramente. E posso fazer orações e emanar energia positiva. Né? Então, todos nós podemos fazer algo para fazer essa engrenagem do bem funcionar. E vamos para a fraternidade na rua. Mas e aí? Agora me conta do Rio de Janeiro. Nós vamos estar aí semana que vem. Que delícia! Olha, semana que vem vai ser uma semana de festa aqui no Rio, sabe? Porque a gente vai estar com a Adriana de BH, de Brasília vai estar aqui, a Ângela vai estar aqui também. Olha, e vem todo mundo pra cá. Maravilha! Que delícia! Vamos embora pra lá também, Jô? Uai, só chamar. Será que o Rio chama a gente? Vamos embora. A gente leva pão de queijo, Bel. Ai, ó. Deixa eu só fazer alguns questionamentos aqui. O time Mata Atlântica está perguntando, SP qual o perfil? Fraternidade na rua SP. Não é isso? Isso. É isso. E o Rio de Janeiro, Fraternidade na rua RJ. RJ. Uberlândia, Fraternidade na rua Uberlândia. Berlândia, não. E se alguém se perder, pode ir no site da Fraternidade Sem Fronteiras, que lá consegue ser direcionado para a gente. Entendeu? Exatamente. O professor Warley disse assim, que delícia de live, resgatando a dignidade dos nossos irmãos em situação de rua. Exatamente. Legal. Marcos, boa noite, amigos. O Marcos é da Fraternidade também. Boa noite. A Ângela, que lindeza ver esse povo lindo, reunido, falando de fraternidade na rua. Ô, povo bonito. Eita! Eu tinha que ter colocado a minha camisa. Minha camisa fica no carro da minha mãe. Gente, ó, só uma palhinha aqui. Essa aqui é a nossa camiseta, Fraternidade na Rua. Linda, né? Olha. É linda. E aí também é uma forma de ajudar. Custa R$40 só. Só chamar lá no nosso messenger do Fraternidade na Rua que a gente atende vocês. É isso aí. Já fez o merchan. Você viu? Vamos lá. Como que começou? A gente é de 18, 19, né? A gente tem uma hora aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês três que é muito importante. A gente tem que fazer essa pergunta antes. Mas como que chegou no Rio de Janeiro, assim, a fraternidade na rua? Então, como o acaso não existe, eis que depois de uns 3 ou 4 meses que eu fiquei literalmente presa dentro de um hospital de campanha, eu saí a primeira vez para ir a um shopping muito longe daqui. E eu vou contar essa história rapidamente, porque é engraçado. Eu estava saindo, eu tenho uma filha de 12 anos, eu vesti a camisa da Fraternidade. E ela falou assim, não acredito que você vai com essa camisa para ir no shopping comigo. Tirei a camisa, quando eu entro nesse shopping, que fica na zona oeste da cidade, eu moro na zona sul, ela vira e fala assim, não acredito que tem um tiozinho ali com a camisa da Fraternidade Sem Fronteiras. Isso é a treva, que perseguição. E aí eu olhei, o tiozinho era o Wagner. Oi, amigo, oi, tudo bem? Papo vai, papo vem. Ele não tocou no assunto comigo e eu não toquei no assunto da fraternidade. Mas quando ele virou as costas, me deu uma angústia. Eu falei, meu Deus do céu, quantas pessoas em situação de rua. Eu podia ter falado com ele, porque eu já vinha no meu coração fomentando essa vontade da gente fazer um trabalho mais real. E eu acho que a mesma coisa bateu no coração dele, porque ele chegou em casa e comentou com a Clarice, encontrei a Bel, não sei o que e tal, e Bel me manda uma mensagem. Então, Wagner, eu falei, eu já sei o que ele quer, é o mesmo que eu quero. Só que a gente não pensava que o modelo da fraternidade na rua do Rio de Janeiro fosse ser parecido com o que ele é hoje, tá? Como ele estava aqui no Rio e vendo muitas pessoas em situação de rua na Zona Sul, na cabeça, e muitos desses usuários de drogas, né, são adictos, ele pensava e sonhava em fazer alguma coisa parecida com a Clínica da Alma, que tem em Campo Grande, no Mato Grosso. E eu falei assim, bom, é possível, eu queria fazer alguma coisa, alguma resposta tinha que ser dada, não estava claro. E começamos a sair, ir para a rua, conversar com eles. Eu falei, olha, Wagner, o primeiro momento que a gente tem que fazer é ir para a rua e entender a necessidade dessas pessoas. Então pegamos o carro e uma noite a gente rodou a madrugada inteira, olhando onde as pessoas estavam e tal. E um sábado de manhã a gente para na Cruz Vermelha, próximo da Cruz Vermelha, uma grande concentração de pessoas ali, e começamos a conversar não só com os assistidos que estavam recebendo um café da manhã,
como um grupo que também já fazia um trabalho. E a partir daí a gente foi percebendo que o que eles precisavam, eles falavam, um prato de comida chega à nossa mão. Mas o que a gente tem dificuldade é de um local para tomar um banho, é de um local para fazer as nossas necessidades fisiológicas. Eu confesso para vocês que, que nesse dia a gente viu uma rua que estava coberta, né, de fezes e tal. E aquilo me fez chorar muito, porque eu falei assim, quantas e quantas vezes a gente vai ao banheiro e a gente não tem um momento de gratidão por aquilo, né? O que é você precisar fazer uma necessidade fisiológica e não tem espaço. Então, gente, essa questão, ela é muito importante. A gente ter gratidão a tudo e a gente entender a situação de privilégio que a gente tem. A gente sentar nesse lugar de privilégio e falar assim, meu Deus, o que eu posso fazer a mais? Eu tenho uma agenda que todos os dias eu escrevo gratidão a alguma coisa, né? Gratidão ao MP que eu vi, gratidão ao Dudu, gratidão por essa... Hoje vai ser gratidão por esse encontro com vocês, né? Que eu tô com saudade. Mas aí, sempre antes, falando de necessidades fisiológicas, eu tô tomando uns remédios que tá dificultando muito o meu intestino. E aí, um dia eu consegui ir no banheiro. Aí eu falei assim, Senhor, gratidão por eu ter ido fazer o 2, né? E como que a gente não percebe essas gratidões? Gratidão por eu ter um banheiro. Agora, o que eu posso fazer por aqueles que não têm? Exatamente. Não é só agradecer e não é só refletir. É entender que, poxa, eu tenho, como é bom, mas o que eu posso fazer por aqueles que não têm? Desculpa cortar. Nada, que isso. Coisa e aí linda. A vontade era a gente entendeu essas necessidades. Começamos a olhar que existe uma rede de apoio grande com clínicas de reabilitação. A Igreja Católica tem várias, a Igreja Evangélica. E então a gente começou a entender que o que a gente precisava era ter um centro de referência para que a gente pudesse acolher essas pessoas. E que, obviamente, não ficasse só num assistencialismo, sabe? A gente falou hoje aqui no começo sobre a questão de resgatar a dignidade, né? Eu hoje já corrijo essa palavra. Eu falo que a gente não resgata a dignidade deles. A gente dá a eles a oportunidade de reconhecerem neles a dignidade que eles têm. Boa! A gente tem que ressignificar as palavras. É a mesma coisa. Já ressignifiquei na minha vida. Já não vou falar mais sobre isso. Eu não tinha parado para pensar. Uma outra coisa que me ensinaram um tempo atrás é tipo assim, nós precisamos dar voz. Não. A voz eles têm. A gente tem que ouvir o que eles têm para dizer. A gente tem que ouvir, a gente tem que potencializar essa voz, porque a voz eles já têm, né? Exatamente. Então, grata por esse ensinamento também de dignidade. E aí a gente começou, então, né? Para ser bem breve, bem curta, e como é que a gente vai fazer onde a gente não vai, no domingo de noite, a gente faz o Evangelho do Lar junto, né, Gi? Wagner, Gi, isso não vai dar certo, isso é grandioso. E veio aquele desespero. No dia seguinte, Wagner fala assim, procura um local. O primeiro local que eu fui procurar na internet, que eu googlei, galpão, não sei o quê, era um galpão que eu acho que eu tenho dúvida que a espiritualidade já tinha planeado e colocado pra gente. Era um galpão que já tinha 11 banheiros prontos, já tinha uma cozinha pronta. Enfim, nós temos um galpão aqui no Rio de Janeiro com 900 metros quadrados, que fica no centro da cidade. Por que no centro da cidade? É estimado que a gente tem aqui no Rio entre 20 e 25 mil pessoas em situação de rua. E dessas, 5 a 7.500 estão no centro do Rio. Então, assim, era o local que a gente mais poderia atender um número maior de pessoas. Um local onde os nossos voluntários, porque a gente trabalha exclusivamente com voluntariado, né? E aí fica a dica, quem estiver no Rio e quiser trabalhar com a gente, pode vir trabalhar, gente. Essa frase que você falou, né, da missão se faz com a mão de quem colabora, eu falei muito na pandemia, mas hoje eu falo, gente, eu preciso muito das mãos de vocês. Nós temos potencial para atender um número de pessoas e muitas vezes a gente acaba tendo que diminuir por falta de voluntariado, entendeu? Hoje, como é que a gente funciona? Hoje a gente tem não só o espaço onde eles podem chegar e usar apenas o banheiro, como eles podem tomar um banho, eles recebem uma roupa limpa,
Eles têm serviço social, onde tem uma assistente social que vai identificar as necessidades. Se ele manifestar interesse de ir para uma clínica de reabilitação, ela pode direcionar. Já mandamos temos vários grupos que já foram em diversos momentos para lá. Temos uma sala de curativo que surgiu de uma necessidade que eu vi da rua. Eu faço um trabalho já há um tempo, distribuição de quentinhas. E como eu sou médica, eu comecei a ver muitas pessoas machucadas. Com larvas, com bichos, com miíases. O máximo que eu conseguia fazer era levar uma maletinha, né? A gente vai com aquilo debaixo do braço. Então, quando a gente pensou no centro de referência, eu falei, gente, uma sala de curativos. A gente não tem pretensão de ser posto de saúde. Mas imagina o que é você sair de um banho, tomar um banho e com aquela gaze toda empapada ali. Então, a gente tem uma sala de curativos. Nós temos atendimento médico. Nós temos psicólogos. Nós temos uma coisa que eu confesso que quando me falaram que queriam fazer, eu falei, isso não vai ser o ideal. Mas hoje eu bato muitas palmas, que é o nosso cantinho da leitura, né? É um cantinho de acolhimento. Hoje foi um dia de chuva aqui no Rio de Janeiro, eu vi as fotos, eu não estava lá. Eles se refugiaram lendo ali, né? Pegam livros emprestados com a gente. Nós temos corte de cabelo, corte de unha. Estamos com uma parceria com o escritório de advocacia que colocou todo o seu escritório para a gente. Então, assim, está ajudando a eles. Muitos foram para a rua com a pandemia. Muitos tinham direito a rescisões de trabalho. Então, eles estão ajudando nisso. A gente ajuda na reelaboração da documentação de trabalho, estamos de carteira de trabalho. Estamos com parcerias com empregabilidade, já começando a ver aonde que a gente pode conseguir emprego para eles, né? E é isso, a gente está caminhando aí com muitas coisas, estamos vendo a possibilidade de um consultório odontológico, recuamos um pouco, porque a gente trabalha muito com o que a gente tem de parceria na cidade. O posto de saúde próximo atende bem a eles, então a gente esperou. E acho que o projeto está sendo construído com eles, né? O que a gente vê de necessidade, esse parar, essa escuta ativa que a gente tenta fazer deles para entender o que realmente eles querem. Porque, assim, quando a gente muda aquela nossa maneira de falar, a gente vai favorecer que eles resgatem a dignidade. A gente está se colocando como sujeito ativo da ação. E não é, gente. O sujeito ativo da própria vida são eles. A gente pode tentar fazer o que a gente quiser. Se a gente não conseguir dar esse despertar para eles e para ajudar, muitas vezes o que a gente quer é que eles saibam que eles são amados por nós. A primeira coisa que a gente faz quando eles entram no centro de referência é ganhar uma etiqueta com um nome. Porque a partir daí, eu olho e falo, é a Yara, é a Gia, é o Rodrigo. Isso muda completamente na nossa vida, né? E é isso. A gente começou a funcionar no dia 30 de junho, né? Com acertos e erros, da maneira que a gente tem que ir. Eu acalmo todo o meu povo falando o seguinte, aprendi uma coisa com uma mística da Igreja Católica, Teresa d'Ávila. Ela sempre dizia que quando as dificuldades começavam a surgir, era a hora que ela tinha a certeza que aquela era uma vontade de Deus. Ela falava para Jesus, agora sim, eu sei que é a sua vontade, né? E é isso. É sinal de que a gente está incomodando lá em cima, né? Que a gente está conseguindo mudar alguma coisa. Mas, assim, o projeto tem muito como crescer. A gente começou a oferecer refeições agora. No começo começamos com lanche. Hoje, para vocês terem ideia, a gente atende mais ou menos 150 pessoas por dia. Entre entrar, tomar banho, cortar cabelo, né? Mas refeições hoje, por exemplo, foram 289 refeições. Porque se o irmão chegou para comer e ele pede um segundo prato de comida, por que eu não vou dar, né? Então, esse é um questionamento. E eu falo sempre, quando a gente não souber se é para dar o segundo prato, o terceiro ou o quarto, se é para fazer isso ou aquilo, é só a gente fechar os olhos e pensar, e se fosse comigo? O que eu gostaria que fosse feito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa, para mim, tem que ser a receita da gente manter o trabalho. Mas, se a gente tiver mais apadrinhamentos, como disse o Rodrigo, se a gente tiver mais voluntários, o meu sonho é que a gente consiga deixar esse centro de referência aberto 24 horas. Hoje a gente está abrindo para os assistidos entre 9 e 4 da tarde. Voluntário tem trabalho antes e depois, viu? Mas quem sabe eu posso oferecer um jantar
Quem sabe eu posso abrir no final de semana para que ele possa tomar um banho, para ele ler, para ele poder descansar na paz e na segurança que às vezes falta para eles na rua. Então é esse o projeto aí. Convido todo mundo do Rio de Janeiro a vir conhecer, viu? No Rio de Janeiro, quem for passear no Rio de Janeiro quando passar a pandemia, que vá, aproveite o passeio, a viagem e vai lá também para conhecer. Rua do Senado 50, bem no centro da cidade. Qualquer coisa, manda um zap para mim, Bel, tô indo pro Rio, entendeu? Entra na página, lá no nosso Instagram, fala, olha, eu tô indo pro Rio, quem eu procuro, que a gente já deixa a gente lá para te receber. Sensacional, gente. Nós somos apaixonados pela Fraternidade Sem Fronteiras e todos, né, os projetos que tem nesse guarda-chuva tão grande, né, que é esse espaço onde nos acolhe todo mundo, que não pinga na gente, a gente é um todo. Vocês já assistiram o filme Somos Todos Iguais? Não. Ainda não. Maravilhoso. Já tive recomendações boas, excelentes. Assistam, gente, é maravilhoso. Quem não assistiu, tá aqui, ó, Grazi, a Cláudia, a Ana, a Viviane, todo mundo que tá aqui, assistam esse filme, Somos Todos Iguais. É sobre uma pessoa em situação de rua que muda a vida de um casal que é muito rico, né? É uma história é um filme baseado em história real. E os ensinamentos que essa pessoa dá para esse casal fica para a vida inteira. Foi uma troca, não foi ninguém dando de cima para baixo, como a esposa dava comida, né, para as pessoas em situação de rua. Não era a branca salvadora, que a gente diz, né, que olhando de cima para baixo, eu tenho, você não tem, eu te dou. Não era assim. Era na horizontal, era aquele olhar assim, cara, tamo junto. Qual que é o seu nome? Bom dia para você, boa tarde para você. E aquele alimento ia com muito, além do alimento físico, ia com muito carinho para a pessoa. E esse carinho foi que transformou a vida, tanto desse... Eu não vou dar spoiler não, viu, gente? Dessa pessoa em situação de rua, como a situação desse casal milionário. A história é real. Depois eles saíram pelos Estados Unidos fazendo palestras, né, e arrecadaram não sei quanto milhões de dólares para as pessoas em situação de rua. É lindo o filme, Somos Todos Iguais. Meu Deus, posso dar um outro filme para as pessoas verem? Um filme, posso dar uma dica de um outro filme, não tão bonito e tão profundo como esse, mas eu acho que vale a pena a gente entender que todo mundo tem uma história ali na rua. Vendedor de Sonhos. É um filme nacional. Ele é maravilhoso. Porque ali a gente passa a olhar e ver que todo mundo tem uma história. Não vou dar spoiler, mas a gente entende no final do filme, assim, exatamente, sem contar as frases que são lindas e magníficas, né? E é leve. Eu arrepiei aqui. Esse filme é lindo. É um filme que eu assisti há muito tempo, mas é um filme lindo. Então fica aí a dica. Hoje é que dia, terça-feira, a dica para a semana para vocês assistirem. Somos Todos Iguais e o Vendedor de Sonhos. Gente, agora a gente estava finalizando, né? E eu queria que vocês falassem para nós. Qual que é a sensação de fazer o bem? Gratidão. Vamos aí, vou começar com a Gi, que entrou primeiro. Gi tá caladinha tem um tempão. Gi, qual que é a sensação de fazer esse trabalho? Qual que é a sensação de fazer o bem? É muito bom ficar caladinho para a gente aprender com esse tanto de coisa linda, né, Yara? Que a gente escuta desses irmãos, fraternidade na rua, que estão somente geograficamente separados, mas a gente se sente muito junto, né? As fronteiras são políticas, não são humanas. Não são. E nesse projeto a gente tem essa dimensão mesmo de proximidade e de fraternidade. Eu acho que responder a sua pergunta, a sensação de fazer o bem, é um presente, é uma oportunidade que a gente não pode perder porque é transformador, né? Aquela coisa que fala, né, que a gente repete muito de Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, é um compromisso de dentro para fora, é postura de vida mesmo, né, que você assume no seu lugar no mundo e para que o seu lugar no mundo possa, de alguma maneira, afetar o entorno. Você começa fazendo isso com você, de repente a sua casa melhorou, seu ambiente de trabalho melhorou e a comunidade onde você está inserido melhora também.
Então não é só essa coisa, né, tão romântica e idealista. A gente sabe que existem muitos desafios, a gente sabe, você, o Dudu, já viram isso nos diversos projetos que vocês já visitaram. Tem desafios grandes, o ser humano é muito complexo, mas poder estar em movimento, poder estar junto de pessoas que querem transformar, eu acredito que seja um presente. O que os meninos falaram, né, do voluntariado, venha porque melhora primeiro a nossa condição, melhora primeiro o nosso lugar, que a gente tem por dentro para curar, né, as feridas abertas, enfim, todos os vazios, e de repente você já está tão envolvido que o seu problema ficou pequenino, perto daquilo que você já viu e conseguiu fazer. Então, para a Gi é um presente. Com a sensação de fazer o bem é um presente. Rodrigo, para você? Então, tô lembrando aqui, enquanto a Gi estava falando, muito bacana. Adoro ver a Gi falar, nome muito bom. Bel, todo mundo. Mas é um presente também. Bom, eu brinco, brinco não, né? Eu falo uma verdade, que eu acho que você se voluntariar é uma cachaça do bem. Porque quanto mais você faz, não é que você faz esperando um retorno para você, mas te dá uma sensação tão boa de alegria, de paz, de ver onde você está, né, inserido, pertencimento, enfim, sentimento de gratidão. E aí você percebe mais aquilo, o que é te oferecido, né, como privilégio, como oportunidade. E a partir disso você tem um outro olhar e quer compartilhar um pouco mais daquilo que você tem a possibilidade, não só materialmente, né, mas acima de tudo espiritualmente, com quem precisa e não tem aquilo que a gente tem. Perfeito. Então, a Gi falou presente, você falou uma cachaça, é um vício do bem, né? Eu falo que é aquela picadinha que a gente não esquece mais. Irreversível. Irreversível. Então, é um vício do bem. E, Bel, para você, qual que é a sensação de fazer o bem? A sensação de fazer o bem, para mim, é de muita gratidão, sabe? Eu recentemente ouvi uma frase que falava assim: a pessoa tem que vir ao mundo e realizar aquilo que ela veio para fazer, né? Para ser. Eu acho que a frase é realizar a pessoa que veio ao mundo para ser. Eu acho que nós viemos ao mundo para sermos pessoas melhores, né? Para vivermos essa irmandade. Então, quando eu penso no trabalho voluntário, quando eu penso em me colocar ao serviço, eu me coloco numa situação de muita gratidão, porque é uma oportunidade que eu tenho de vir dar uma resposta àquilo que eu me propus a minha essência. Então, há sentimento de muita gratidão. Acho que parece um jargão, né? A gente fala assim, a gente pensa que está ajudando, mas quem está sendo ajudado é a gente. É isso aí mesmo, entendeu? Mas aí... Eu tenho vergonha de repetir essa frase, porque já ficou piega. Mas é exatamente isso. Então, eu olho com muita gratidão para poder pensar isso. A gente tem que realizar a pessoa que veio ao mundo para ser. Eu vim ao mundo para quê, gente? Eu vim ao mundo como discípulo de Jesus Cristo, cara. Eu tenho que seguir aquele mestre e falar, porra, quero fazer igual o cara. Então, assim, que bom que eu me matriculei na Escola da Fraternidade. Aqui a gente brinca que isso aqui é uma escola. É a Escola da Fraternidade, onde, assim, tá tudo bem montado, sabe? Tem aquele irmãozinho chato pra caramba, que eu falo, obrigada por botar essa peste aqui do meu lado. Mas é isso mesmo, porque eu vou crescer com isso. Então, assim, trabalho voluntário é isso, gente. É uma gratidão pela oportunidade que a gente tem de estar caminhando em direção à luz, em fazer a diferença na vida do outro e, consequentemente, na nossa e na humanidade. Como a Gi falou, é a pedrinha que cai no lago e vai reverberando aquele amor, aquela energia. E quando a gente olha para o lado e fala, caramba, eu era só aquela gotinha no oceano. É exatamente isso, né? A Teresa de Calcutá falava muito bem isso. Então é gratidão. Eu fecho com a palavra gratidão. Que lindo, gente. É isso, é isso. Eu gosto muito da palavra gratidão. Eu não gostava, na verdade. Eu tinha esse... não é gratidão. E aí lá em Macapá mudou a minha vida com uma pessoa em situação de rua que veio no carro e falou assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, não, se sobrar não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco.
Então, gratidão a todos vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem. Gratidão pela companhia, por terem aceitado vir conversar com a gente. E gratidão a essas pessoas em situação de rua que tanto nos ensinam também. Porque, afinal de contas, nós estamos nessa escola da vida, né? Gente, um beijo. Vai cair em qualquer momento. Gratidão a você. Beijo. Beijo. Obrigada, Yara. Obrigada, Dudu. E a gente tá E super aí, à Dudu? disposição, Dudu tá? também Pra tá quem sem quiser cabelo, mais. Dudu. Tudo tá curtindo. Tá nevando em Minas. Aqui tá nevando. Tá nevando em Minas. Beijo, gente. Até Beijo. mais. Tem que marcar vários encontros. Agora Estamos já aí. demais. Tamo junto. E ó, venham pro Rio, tá? Vamos ver, vem E todo pra Uberlândia. Semana que vem me chama quando você chegar aqui, Yara. Vamos para BH, vamos pro Rio, vamos para Berlândia. Já que a gente ainda não pode ir pra África esse ano, vamos fazer isso. É verdade. Até breve.